Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à mesa redonda. Uma mesa redonda relativa ao seminário de fusão, refino e solidificação de metais. E a gente vai ter como tema a eficiência energética de aciarias. Eu sou o José Roberto Bolotto, sou coordenador desse evento. E eu gostaria de fazer agora a introdução, gostaria de apresentar os componentes desse debate. Nós teremos como moderador o Maurício Ferreira de Pinho. Ele é diretor-geral da Infinity Solution Refratários. E teremos também como debatedores, teremos o Douglas Liuge, que é gerente de produtos da Vesúvios Refratários, o Gabriel Medeiros, que é o gerente técnico de aciaria da Gerdau, e o Gabriel Pigatti, gerente de produção de placas da ArcelorMittal. Então, nós vamos iniciar, muito obrigado, nós vamos iniciar com umas rápidas apresentações de cada um dos debatedores, e, em seguida, nós vamos dar início a nossa mesa redonda. Então, eu gostaria que assumisse aqui a posição o Maurício, que vai ser o moderador dessa mesa redonda. Obrigado, Maurício. Aplausos para o Maurício. E eu peço para o pessoal vir para frente. Venham para frente, venham para frente. Uma nova abordagem, uma abordagem carinhosa. Venham para frente. É mais fácil fazer perguntas. É porque o Bolotto está querendo dizer que ainda tem espaço sobrando aqui na frente, então, se vocês quiserem vir, enfim. Bom, boa tarde a todos aí, obrigado por toda essa audiência aí para a gente poder fazer essa apresentação, e a presença de vocês aqui muito nos honra. Bom, essa mesa redonda, como adiantou o Bolotto, ele tem por objetivo debater os diferentes aspectos da eficiência energética nas aciarias e como que esse tema relevante ele é encarado e tratado nas usinas e também com a visão de fornecedores também para as usinas. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma apresentação generalista e até com uma provocação no final para poder antecipar alguma coisa dos debates. Os temas que a gente gostaria de abordar são esses aqui, o que está envolvido nesse tema. Economizar energia não é apenas uma questão de custo, mas está se tornando também uma questão de sobrevivência. Produzir aço, como todos nós sabemos, ele é um processo extremamente intensivo em consumo de energia. Falar um pouco sobre produtos isolantes, tecnologias avançadas e o uso de inteligência artificial e processos de digitalização. Procedimentos simples que contribuem para melhorar a eficiência energética. O papel de cada parte interessada nesses processos de eficiência energética, os desafios dos novos processos, inclusive pensando no aço verde, e como cada grupo siderúrgico e outras regiões do mundo, outros países, estão lidando com esse assunto. Então, indo diretamente... O que está envolvido nesse processo, nós podemos falar aqui em relação à competitividade, e, obviamente, quando nós falamos de competitividade, nós temos que considerar que quem não tem eficiência nos seus processos, e inclusive com a eficiência energética, vai acabar ficando por trás, tendo um custo mais alto, e aí vai perder a sua competitividade. Atualização de processos de tecnologia, da mesma maneira como um fator de competitividade, também é importante que você tenha uma atualização de todos os seus processos tecnológicos. Também, como você é visto, não só pelos outros stakeholders, mas também pela sociedade, se você é ou não uma empresa preocupada com os seus processos, e aí também na eficiência energética ou como você a utiliza. E, mais do que tudo, também na propriedade do conhecimento de tecnologias que vão definir o futuro da produção do aço, né?
Bom, é desnecessário dizer que nas últimas décadas nós temos aí enfrentado uma grande mudança no modelo de como tratar a energia. Para produzir hoje uma tonelada de aço, nós consumimos por volta de 40% menos energia do que aquela energia que nós utilizávamos em 1960. Esse é um dado da World Steel Association. Então, uma avaliação detalhada tem sido dedicada para entender os impactos de cada processo, desde os custos até a deterioração ou a recuperação ambiental dados por esses processos. Do ponto de vista corporativo, espera-se que cada vez mais empresas estejam envolvidas em ações voltadas para a redução de consumo energético, para a melhoria de eficiência energética, e algumas delas já passaram, inclusive, a solicitar a certificação dos seus fornecedores. Isso aconteceu comigo, quando fui num cliente, e ele, do nada, eu estava fazendo uma apresentação técnica, ele perguntou para mim assim, você conhece o que é o EcoVadis? Você tem a certificação EcoVadis? Você está preocupado com recursos? Ou seja, realmente isso daí vai passar a se tornar cada vez mais corriqueiro. Produzir aço, todo mundo sabe que é um processo de alto consumo energético. E selecionar entre o uso de combustíveis fósseis e as consequências dessa fonte, ou a eletricidade e as formas de obter essa importante fonte energética, hoje em dia, é mais importante do que nunca. E ela vai definir os próximos passos de que cada um dos grupos siderúrgicos vai utilizar para se posicionar nesse mercado. Falando um pouco de produtos isolantes, sob a perspectiva dos refrataristas, né, é importante considerar fornecedores que considerem soluções de revestimento que podem proporcionar um melhor desempenho, especialmente em termos de economia de energia, em consumo energético e eficiência energética. Nesse caso, os tijolos e concreto isolantes de alta performance, painéis nanoreflexivos ou os famosos microporosos, terão cada vez mais participação nesses revestimentos refratários. E aqui só um exemplo, né? Esse daqui, na verdade, é um painel nanoreflexivo ou microporoso, que cada vez mais vai ser utilizado nos revestimentos refratários. E aqui eu citei só um exemplo de uma panela, onde, se você for ver aqui, no próprio projeto, o cliente já começa a solicitar os cálculos térmicos em cada uma das revisões que nós fazemos desse projeto de panela. Com que objetivo? Não é diminuir a temperatura da carcaça. Não, não é somente isso, é reduzir também o consumo energético para que eu faça o sobreaquecimento do aço. Da mesma forma, a inteligência artificial, ela passa a ter um papel crucial nos data centers. Ela cada vez mais vai se tornar presente na produção do aço, no novo perfil de produção do aço, e ela vai estar cada vez presente mais também em todos os processos, desde o carregamento de um alto-forno, até mesmo no desempenho de uma panela ou então de um forno elétrico a arco. E dessa forma, eu consigo, com os refratários, aumentar a sua performance, e melhorando a performance de um refratário, eu reduzo o consumo de recursos. Aqui é somente um exemplo de uma empresa lá nos Estados Unidos que eles fazem a utilização de inteligência artificial para desempenho de panela de aço. O que eles pegam de informação? Eles coletam as informações que existem em termos de carteira de produção do cliente, nível de agressividade do aço com o histórico do nível de agressividade que esse aço apresenta para o revestimento refratário, e com isso, através desse algoritmo, mais a informação de câmeras térmicas e câmeras a laser, ele consegue predizer com um grau de 98% de certeza qual vai ser o desempenho dessa panela. Ou seja, praticamente, aquilo que nós fazemos verificando no olho como é que está o desempenho de um refratário, passa a ser feito hoje com inteligência artificial. Esse é somente um dos exemplos. Tá? Bom, na rotina de produção do aço, é importante ressaltar
que alguns procedimentos eles podem ajudar a gente a melhorar a eficiência energética, e são procedimentos que são relativamente simples, mas que eles estão escondidos no dia a dia da gente. Ou seja, quando nós temos aquela nossa rotina de trabalho, nós acabamos não enxergando qual a importância desses artifícios. Então, existem alguns procedimentos, como, por exemplo, a utilização de tampas ou coberturas de panelas ou de canais de corrida, aonde com isso eu consigo reduzir a emissão por radiação de calor, e isso daí é dinheiro também. Até a utilização da escória como um artifício para poder fazer a cobertura do metal líquido e utilizar ela como um meio que vai reduzir a emissão de temperatura. E, por fim, a utilização de refratários, aonde nos novos projetos devem ser considerados materiais com menor teor de carbono, mas com grande desempenho. E aí nós estamos falando aí de tijolos de magnésio carbono, os AMCs, MACs, alumina carbeto carbono, e até utilizando os materiais isolantes mais modernos que eu havia mencionado anteriormente. Podemos falar também com relação ao papel de cada um dos stakeholders nesse processo todo. Falando aqui com relação a gestores, né? Os gestores, o papel deles é estabelecendo metas, aliás, metas claras e que possam ser atingíveis, e disponibilizando os recursos necessários para que essas metas possam ser alcançadas. Não adianta eu ter uma meta impossível que eu não consiga alcançar, porque aí, no final das contas, todos sabemos que vai criar somente frustração. Na operação, cuidando para que essas práticas operacionais e mudanças de comportamento e os procedimentos necessários sejam executados e que possam fazer parte de uma rotina. Em termos de clientes, solicitando que seus produtos passem a fazer parte de um novo perfil de processo, onde a preocupação com os recursos seja fator relevante na negociação de venda. E, por final, como fornecedores, seria o papel inverso, né? Da mesma forma como clientes, porém no sentido de fornecimento de materiais e insumos, exigir que apenas fornecedores preparados e eventualmente certificados, como eu havia falado, de certificados que provam que realmente são estava parado aqui, né? Desculpe. Que eles possam oferecer para os grupos siderúrgicos realmente uma confiabilidade de que eles estão trabalhando em eficiência operacional. E, por fim, em termos de sociedade, essa exerce talvez o papel principal e talvez o mais forte, avaliando empresas que realmente se preocupam com o papel da eficiência energética e entre outros recursos, e que são usados pela própria empresa. Isso, obviamente, deve, ou pelo menos deveria ser, né, impactar o valor da empresa, ou como elas são vistas pelo mercado, como, por exemplo, no valor das suas ações. Em termos de novas tecnologias, sem muitas delongas, indo rapidamente, nós estamos falando de novos processos, de utilização de novos processos, inclusive com redução direta baseada em hidrogênio, substituindo a tradicional base de carbono no processo de redução de DRI por hidrogênio ou outros gases, reduzindo significativamente emissões de CO2. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da Kobe Steel Midrex, da EZZ Steel no Oriente Médio, ou então da Gravity na Europa. Em termos de energia elétrica, utilização de painéis solares, e aí citando alguns exemplos, como o da Evraz na América do Norte, em Pueblo, no Colorado, nos Estados Unidos, que foi o primeiro do mundo a ser alimentado por painéis solares. Nesse caso, são 750 mil painéis solares, produzindo uma capacidade de 300 megawatts de corrente contínua ou 250 de corrente alternada. A Nucor, também nos Estados Unidos, está trabalhando em um projeto de energia com 250 megawatts, de 250 megawatts, que está sendo construído lá no Texas, e a Tata Steel e a Tata Power, na Índia, fazendo um projeto de 41 megawatts, com o objetivo de redução
de emissão de CO2 ao redor de 45 mil toneladas. Enfim, a ideia realmente agora é questionar o status de cada uma das regiões e cada grupo siderúrgico, como é que eles enxergam os procedimentos para que a gente possa reduzir o consumo energético ou melhorar a eficiência energética. E aí eu vou rolar a bola para o pessoal que realmente sabe do assunto. E aí, no caso, nós estamos aqui com o Douglas, e por falta de um anjo, nós temos 2 anjos Gabriéis aqui. Então, quem vai ser o primeiro? O Douglas? O Douglas vai fazer a visão aqui da indústria de refratários, correto? Por favor, Douglas, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Meus agradecimentos pessoais à ABM, a pessoa do Maurício, do Bolota, aos meus colegas de painel. Agradecimento especial a Vesúvios, que está proporcionando eu estar aqui hoje mostrando um pouco do nosso trabalho para vocês. Tá? A Vesúvios, para quem não conhece a Vesúvios ainda, ela é uma líder global, uma das líderes globais, né, de fornecimento de soluções refratárias. Tá? Tem uma presença global aí em mais de 40 países, tá? Em torno aí de 55 sites produtivos, tá? Em torno de 12 mil colaboradores no mundo todo. Tá? Atua numa gama bastante ampla, né, de soluções, desde flow control, revestimentos, né, indústria não só na indústria siderúrgica, mas também na indústria de fundição. Tá? Então, um pouquinho da Vesúvios é isso. Tá? A gente tem muita flexibilidade na questão produtiva. Dentro das nossas prioridades, nós temos, falando da sustentabilidade, nós temos 4 prioridades, né, principais. Dentro delas, eu sublinhei 2, né, que a primeira é atingir 0 emissões de carbono, de CO2, até 2050. Tá? Esse é um desafio, é uma ambição da Vesúvios. Tá? E uma que eu gosto muito, que não é olhar só para a gente, que é olhar para os nossos clientes e ajudar os nossos clientes a reduzir também as suas emissões. Então, a gente trabalha dentro do contexto deste painel. Esses são os duas das nossas 4 prioridades, tá? Voltado para a área energética. Tá? O Maurício comentou, né? Vesúvios é medalha de ouro no EcoVadis, tá? Que é uma avaliação empresarial, né, voltado para a sustentabilidade. Né? Então, isso também mostra o quanto já a Vesúvios está andando nesse caminho. Né? Já não é um assunto novo para a Vesúvios, é um assunto já de alguns anos já que a Vesúvios vem trilhando. Né? E, para nós, é uma ambição muito grande. Tá? Falando um pouquinho de sustentabilidade, né, pessoal, é quase que impossível a gente não conectar, quando a gente fala de eficiência energética na nossa cadeia produtiva, né, não conectar com a emissão de CO2. Né? Nossa energia elétrica, nossas aciarias principalmente, né, a base é energia elétrica, energia química, muito carbono, né, e muito oxigênio, ou seja, muita emissão. Então, não tem como a gente desconectar os assuntos. Né? Então, sempre quando você vai falar na aciaria de redução de energéticos, de otimização energética, você acaba sempre ligando com a emissão, tá? Com a emissão de CO2.
Então, essa figurinha aqui ela é bastante já carimbada, né? Muitos de vocês provavelmente já viram ela, né? Quem começou na siderurgia um pouco mais cedo, antes da abertura da boca do jacaré, que eu costumo falar ali, né? Já entendia que a gente ia passar por uma transformação muito grande, né? Com o impacto da China. E esse impacto produtivo, consequentemente, ele gera um impacto ambiental muito grande, né, em função de emissões, e aí isso nos leva hoje a um número bastante expressivo, que a nossa cadeia hoje, a nossa indústria, ela é responsável por aproximadamente 8% das emissões totais global. Tá? Isso é bastante, né, para uma indústria única. Tá? E ainda isso nos traz, né, a provocação de que buscar soluções de eficiência energética, onde a gente possa usar mais energias limpas, né, onde a gente possa buscar soluções para redução de emissões, né, ela se torna quase que vital. Tá? Falando um pouquinho da Vesúvios, tá? Falando um pouquinho da Vesúvios. A Vesúvios, ela aqui, opa, volta. Aqui mostra como a gente está, né? Como nós estamos frente ao nosso desafio de zerar a emissão em 2050. Nós estamos à frente, né? As nossas iniciativas, elas estão à frente, né? E está nos colocando já a gente conseguir chegar bem antes do nosso objetivo. No nosso alvo, né? A nossa planta do Rio de Janeiro, nossa planta de isostáticos do Rio de Janeiro, né, atingiu aí um marco bastante expressivo, né, que nos enche de orgulho, que foi a conversão, né, de 100% do gás natural para o biometano, né? Então, foi a primeira planta net zero de refratários do mundo, né? Hoje a gente tem a gente deixa de gerar, de emitir, né, aproximadamente 20 mil toneladas de CO2 por ano, né, com essa transformação, com essa conversão, né, do gás natural para o biometano. Nós substituímos as nossas empilhadeiras, que antes era a gás, por empilhadeiras elétricas. Painéis fotovoltaicos, né, no centro administrativo do Rio de Janeiro também. Então, a planta hoje, ou ela não está emitindo, ou ela está consumindo energia limpa, né? Então, isso para nós é bastante motivo de orgulho, né? Aqui tem uma foto aqui da inauguração do parque, né, que foi no Q3 do ano passado. A Vesúvios, ela está certificada pela ISO 14064, né, que fala muito dessa questão de emissões. Tá? Então, é uma planta hoje, a planta do Rio de Janeiro, é uma planta que é um marco dentro da empresa como um todo, dentro do global, né? E enche quem trabalha aqui na região, enche de orgulho na questão sustentabilidade. Tá bem? E pegando o gancho, né, de uma daquelas nossas prioridades, que é ajudar os nossos clientes, já faz um tempo, já faz alguns anos, que a Vesúvios vem transformando, né, os seus materiais buscando tecnologias que trazem, né, essa pegada de redução de energia, de otimização energética dentro dos nossos clientes, né, sendo essa uma das nossas prioridades, né. Então, buscando aqui algumas tecnologias, né, só para que vocês possam exemplificar, né, material para distribuidor, né, o Basilite, que a gente chama Quick Start, né, a gente consegue, de uma forma muito reduzir o ciclo, né, de aquecimento, né, deste material, redução aqui em vermelhinho, né, dá para mostrar aqui, a gente consegue reduzir esse ciclo de aquecimento, economizando gás natural dentro dos nossos clientes. A questão dos materiais isentos de carbono, né, concretos, né, isentos de carbono, com muito mais, onde você consegue segurar mais termicamente ali aquela temperatura, segurar termicamente, né, o aço ali, garantir que ele fique
mais quentinho, né, dentro da panela, uma transferência térmica menor, né, sempre também olhando a questão, não dá para descolar, né, gente, vamos olhar a parte térmica, mas não vamos olhar a parte de performance, o que ele vai trazer, que lá na frente, né, a redução de resíduo, a redução de perdas, que também isso é um gerador, né, de emissões, porque isso precisa ser retrabalhado, isso acaba indo muitas vezes para dentro de um aterro, né, isso acaba, então tudo a gente precisa olhar, né, quando a gente está desenvolvendo um produto, né. Questão de tijolos, né, também isentos de carbono, aonde o Maurício até comentou, a questão da redução de temperatura de chapa, onde você consegue concentrar, né, essa temperatura de aço mais estável dentro da panela, não transfere tanto para fora, você não perde tanto para fora, né? E aí você consegue fazer, muitas vezes, reduções significativas dentro do processo. Você pode reduzir superheat de lingotamento, né? Você vai lá no forno panela, você vai precisar botar menos energia, você vai ter um consumo menor de eletrodo. Então, são coisas que são soluções, né, que vão trazendo e vão desenhando uma coisa virtuosa, né? Uma coisa vai levando ao ganho de uma outra, né? Então tudo isso esse é o pensamento da Vesuvius hoje, né? Como refratarista, como fornecedor, né? Que é das aciarias, né? Então esse é o mindset, né? Você precisa trazer soluções que o seu cliente não é só talvez a performance, mas o que mais ele vai trazer que vai causar um bem maior, né? Dentro do ecossistema que você está. Né, a questão de partida a frio, né, de soluções de partida a frio, antes você precisava aquecer um tanque, você precisava aquecer uma válvula, né, porque senão trinca. Então, assim, hoje você já consegue traduzir essas tecnologias para a partida a frio sem precisar aquecer. Né? Então, tudo isso leva à redução e à otimização energética. Tá? E concluindo, né, gente, de uma forma aqui muito breve, tá? Não nada muito aprofundado, só para vocês entenderem que como é que o refratarista ele trabalha, né? O refratarista ele é um braço muito forte na otimização energética dentro da aciaria, né? E aí, para concluir, eu trago que o caminho, né, para elevarmos a eficiência energética em nossa indústria é um desafio que exige muita perseverança, né? São ações muitas vezes pequenas, né, que a gente talvez ache irrisória, né? Então, assim, ainda assim, fundamental seguir investindo em iniciativas, mesmo as mais simples, que por mais simples que uma sugestão ali, que uma ideia seja, né, que vai economizar ali um pouquinho de energia, né, é importante, né, porque o impacto que a nossa indústria gera hoje em relação a emissões é muito alto, né? Então todo esforço ele é válido, tá? Então eu gostaria de deixar essa reflexão, né, essa provocação, e que acho que nesse tema, Maurício, não é só não são só os grandes ganhos que geram resultado, né? O pouquinho da energia todo dia, a gente vai conseguir alcançar a otimização que a gente precisa. Tá bom? É isso, pessoal. Passo a palavra ao meu amigo Gabriel. Muito obrigado, pessoal. Fazer uma correção de altura aqui. Pequena. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí a todos que trabalharam na organização dessa mesa. Obrigado pela Gerdau, pela confiança de estar representando essa grande empresa aqui num tema tão relevante para a siderurgia, como já foi falado pelo Maurício, o Douglas complementou bem. É uma preocupação, uma responsabilidade da nossa cadeia de valor
muito grande. Acho que a gente já superou algumas discussões do passado, né? Mas que eu lembro bem, quando ainda estava na escola de materiais e metalurgia, que se discutia o futuro do aço, se outros materiais iam substituir o aço. Acho que essa discussão ela já foi vencida, e por isso é tão importante trabalhar para que o processo de produção desse material tão importante para o crescimento da sociedade seja cada vez mais virtuoso para as futuras gerações. Então, eu vou trazer aqui a abordagem bem focada nas mini-mills, né? Sobretudo operações de aciaria elétrica, né? Uma abordagem complementar aqui ao que os colegas estão trazendo. Passando rapidamente uma visão da proposta de agenda aqui para a gente conversar. Então, vou fazer uma introdução da Gerdau, rápida. Depois, entro nas estratégias de eficiência energética, passando por gestão de conhecimento e governança do tema, abordagem técnica, aspectos ou práticas críticas para o forno elétrico, que é o grande processo que eu vou focar aqui. Alguns controles avançados que nos ajudam a ter cada vez mais eficiência, né? Como foi falado aqui, acho que pelo Maurício, o histórico de redução de consumo da siderurgia ele já é bastante expressivo, então cada vez mais difícil também capturar novos ganhos, né? Então o uso de novas ferramentas e novos controles ele é um aspecto importante. Falar rapidamente também sobre o que a gente enxerga dentro dos auxiliares também, que tem um impacto importante nas aciarias, e fechando com as considerações finais. Então, falando um pouco da Gerdau, pessoal, é um grande produtor de aço brasileiro, maior, né? A gente está presente, concentrado nas Américas, em 7 países, né, incluindo Estados Unidos e Canadá, 30 mil colaboradores. A base produtiva da Gerdau se concentra bastante em reciclagem, né? Então, nossa matriz é bem concentrada em produção a partir de fornos elétricos, reciclando 10 milhões de toneladas por ano. Então, é uma cadeia que, por si só, já tem um viés de sustentabilidade importante. Além disso, a gente tem uma operação florestal de carvão vegetal grande também, com 250 mil hectares de base florestal, 124 anos de história, e para esses 124 virarem mais 124, cada vez mais a gente precisa falar de um tema como eficiência energética. Dando um zoom na matriz de produção, então a gente tem 3 rotas, né? A gente tem tanto a rota elétrica quanto a rota de biorredutor. Dentro das mini-mills a gente tem a operação com carvão vegetal, que hoje é Divinópolis, né? Com o EOF, que é um forno bem específico. A gente não vai entrar no detalhe aqui por uma questão de tempo, mas é um processo bastante interessante. E temos também a usina de Ouro Branco, que é a nossa usina tradicional de alto forno, rota integrada, que é também onde a gente tem a operação de laminação de planos. Tá? Então, a gente tem laminação de longos planos, aços especiais e aços de construção e estruturais. Bom, toda essa diversidade de processos, ela traz, naturalmente, uma diversidade de produtos, né? Então, como eu falei, planos especiais, longos, e que visa atender um portfólio de mercado bastante grande, passando por indústria automotiva, construção civil, energia, né, o setor energético. Então, tem uma correlação forte, né? Quando a gente fala de novas formas de geração, como a eólica, solar, isso passa também por aço, né? E passa pelo nosso trabalho. Aí, já entrando no capítulo da abordagem da eficiência energética, eu trago esse tema aqui como um tema, a princípio, menos técnico, né, menos hard, mas que eu considero o começo de tudo, né? Um tema como a eficiência energética, numa operação grande como a nossa, ele é um tema que precisa ter uma visão estratégica, uma visão de médio prazo, não só uma visão dos projetos anuais, das pequenas iniciativas isoladas, mas também ter uma visão e um direcionamento do negócio. Por isso, a gente tem uma governança muito clara desse tema, dentro das operações. Eu sou o líder do processo energéticos dentro do Comitê Horizontal da Operação de Longos aqui no Brasil, e a gente tem alguns objetivos com isso. O primeiro é o direcionamento estratégico, a priorização das alavancas. A gente tem um portfólio de processos bastante diferente, não só aqueles 3
mas até dentro da rota elétrica, a gente tem Constil, tem forno shaft, tem forno de carregamento por sextão, cada usina tem sua peculiaridade. O próprio portfólio de produto induz características de processo diferentes, né? Eu tenho, não tenho vácuo, tudo isso dentro da Gerdau existe. Então, as estratégias têm que ter uma visão customizada por planta para a gente ter as melhores capturas e as melhores estratégias. Dentro dessa governança também construir dentro da base de conhecimento uma clareza de quais são as práticas operacionais que precisam ser ou adotadas, ou vencidas, ou aquelas que já existem precisam ser garantidas para que a gente não tenha retrocesso, né? A gente fala muito de avanço, né? Mas quantas vezes na vida a gente avança numa coisa e abre mão de outra, né? E não dá para ser assim nesse tema. É aquilo que a gente aprende, a gente tem que manter. Então, ter um olhar sobre isso, avaliar as plantas e poder estimular os times a fazer benchmark é um papel dessa governança horizontal. E, por último, e não menos importante, no âmbito do conhecimento, ter um olhar sobre quem está conduzindo esses projetos, sobre as pessoas que estão encarando desafios dentro da organização nessa temática, qual é o nível de conhecimento que a gente precisa adequar, quais são os treinamentos que a gente precisa promover, quais são as barreiras de conhecimento que a gente ainda tem na organização para avançar nesse tema. Do ponto de vista de olhar técnico, abordagem técnica para energéticos, não tem nada da NASA aqui, né? São coisas bastante tradicionais e concretas, mas que são, na minha visão, primordiais para se trabalhar esse tema. Primeiro, é uma visão de energia total do sistema, né? Ou seja, ter clareza de todos os consumos que a gente tem. Isso parece básico, mas numa indústria não é tão básico. Muitas vezes começa pela qualidade das medições, né? Então, é um tema que precisa ser olhado, preciso ter a visão do meu balanço energético total e como ele se correlaciona com as práticas que eu tenho ou não tenho, né? Adicionalmente, um olhar não só para o resultado, mas para o nosso perfil de perdas, né? Ou seja, ok, eu tenho os meus consumos, mas mais importante do que ter meus consumos é saber o que é eficiência e o que é característica do processo, né? E isso, os perfis de perda oriundos dos balanços de massa precisam estar dentro da rotina das operações. A gente precisa ter ferramenta para isso, know-how e prática para fazer essas medições, esses acompanhamentos. O uso de tecnologia e modelos, acho que a gente comentou rapidamente, é uma coisa bastante importante para a gente ter novas otimizações. Cada vez a gente tem que dar a resposta mais rápida para problemas mais complexos, né? E o tema de consumo de energia ele pode não ser complexo, mas eu reduzir de 600 para 500 é uma coisa, reduzir de 400 para 398 é o mesmo desafio, só que a complexidade é bem maior de entender o problema e de fazer os refinos de processo necessários. E, por último, a gente também tem um olhar para equipamentos, estratégias de CAPEX. Isso ter uma operação diversa facilita isso, a gente ensaiar novas propostas, ouvir os nossos fornecedores de equipamento também com novas soluções. Esse olhar para frente é bastante importante para a gente estar renovando os nossos ativos. Falando sobre aspectos críticos do forno elétrico em si, né? Então, o grande diferenciador das aciarias elétricas, por mais óbvio que seja, precisa ser dito, é o processo de fusão, né? Então, a gente faz um refino muito parecido com o que se faz numa aciaria oxigênio. O problema é que a gente tem que fundir tudo antes, né? E esse tudo, a gente tem que responder a variações de matéria-prima, que é, muitas vezes, o que a gente tem de otimização de custo com o material que a gente tem disponível no mercado. Então, isso cria desafios adicionais para o processo. Quais são os parâmetros críticos? E esses parâmetros todos estão, por exemplo, no nosso book de práticas que a gente acessa nas usinas, para que eu tenha, então, num processo de fusão, majoritariamente por arco elétrico, apoiado por queimadores, né, apoiado por energia química, mas majoritariamente elétrico. O que eu preciso ter de cuidado e de monitoramento de processo? Primeiro, otimização do preenchimento do forno, né? Isso é muito particular de cada operação, porque depende do tamanho do forno, também depende da matéria-prima que eu estou usando, né, que é uma variável de otimização de custo, mas dentro daquela receita que eu tenho típica para a minha aciaria, o que eu consigo fazer de melhor de estratificação dessa carga metálica entre os tipos, para que eu tenha um maior preenchimento de volume dentro do forno.
né? A gente fala de perdas de processo do forno, que eu vou mostrar no detalhe mais na frente, mas uma das grandes perdas é pelo off-gas, né? A maior delas, muitas das vezes. E o preenchimento do forno visa exatamente acentuar essa troca térmica. O preenchimento do forno também passa pelo número de carregamentos que eu faço, né? Então, como eu consigo otimizar minha carga para ter o menor número de carregamentos possíveis ou a maior antecipação possível desses carregamentos quando eu estou falando de uma operação de carregamento por sextão. Claro que se eu estiver falando de um carregamento contínuo, é outra realidade, porque eu estou fazendo uma troca térmica com os gases de espanamento. Uso eficiente de queimadores, né? Então, a gente tem dentro do portfólio de energia química do forno, tanto a aplicação de energia elétrica quanto química, e na química a gente tem etapas de queima e etapas de lança, né? As etapas de lança, elas essencialmente são para o refino, mas elas trabalham também no processo final de fusão de derrubar a sucata, derrubar a carga metálica. O principal parâmetro de controle aqui, que a gente fala, é um overmelting dos queimadores, né? Assim como a gente tem o overmelting associado ao comportamento do arco, a gente tem dos queimadores, que é aquele momento onde eu estendo tanto o meu modo queima que eu não consigo, por mais que eu aumente a vazão, ter um contato da frente de chama com a carga, né? E muitas vezes, se a gente não tiver um controle eficiente de fusão, eu faço isso porque eu ainda não tenho como entrar com a lança, até por risco de rebote e outras questões de segurança, e aí eu prolongo o queimador. Nessa região que eu prolongo, a gente vê esse comportamento do gráfico aqui, né? Então, eu não tenho contato direto da chama, a minha eficiência térmica desse queimador vai a quase zero, né? Então, é outro parâmetro importante aqui no consumo de gás natural, que tem total correlação com as emissões de CO2. Energia de carregamento e overmelt, em cada forno precisa ter um parâmetro ótimo, né? Qual é a energia de carregamento do forno do Rio de Janeiro, com o tamanho que ele tem, com a carga que ele usa. Isso precisa ser um dado padronizado, conhecido. E hoje a gente tem a oportunidade de ter ajuda de algumas automações que a gente coloca no sistema, que pegam sinais de estabilidade do arco, pegam, eventualmente, volumetria do sextão, e também podem apoiar a gente nessa decisão de avançar em carregamentos mais prematuros, fazendo um trade-off com a carga alta, né, que é quando a gente não consegue fechar o forno, mas mantendo aquele nível de preenchimento ótimo até que se encerre todas as etapas de fusão. Passando para a fase de refino, a proteção do arco que eu tinha pela própria sucata, que é o principal mecanismo de fusão, então onde a gente opera com mais arco longo é na fusão, porque eu aproveito essa energia de radiação justamente para derrubar a sucata mais rapidamente e acelerar a fusão. No refino, quem faz esse papel é a escória. E para se ter ótima eficiência, eu preciso ter um ótimo controle dessa escória. Primeiro ponto para isso é a operação correta da porta de escória, né? Então, existem novas tecnologias de porta de escória, que é um ponto a se olhar para aumentar a retenção de escória, mas mesmo quando não se tem uma porta de escória tecnológica, a indução de injeção de oxigênio pela porta e início de injeção de carbono pode antecipar ou retardar os leg-off. O fato é que o leg-off prematuro ele tem alguns malefícios. O primeiro deles, o processo de refino, porque eu ainda estou em baixa temperatura, eu ainda não estou com uma escória pronta, eu nem comecei a desfosforar, por exemplo, e eu já estou desperdiçando um volume de escória que estaria removendo impurezas. E o mesmo acontece com a proteção do arco. Tirar volume em excesso de escória, né, a gente sabe que vai prejudicar a minha proteção do arco. Claro que eu tenho uma espumação, mas se eu tenho menos massa de escória também, eu vou ter naturalmente maiores oscilações e maiores exposições do arco, que a gente consegue perceber pelo próprio sistema elétrico do forno. Para se ter essa espumação e esse controle ao longo de todo o refino de forma consistente, o outro aspecto é o controle de temperatura e relações oxigênio-carbono, né? Então, o ajuste químico do forno ele não dá só características associadas ao rendimento metálico, à perda metálica, mas ele também afeta o balanço energético, porque eu perco o controle de óxido de ferro ao longo do meu refino, que é o grande promotor da espumação. Se tiver óxido de ferro demais, minha escória não tem propriedades físicas adequadas para a espumação, não consegue reter o gás. Se eu tenho FO abaixo demais, essa escória está muito redutora
e eu também não consigo fazer maiores otimizações. Tá? Controles avançados de processo, eu cito alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, hoje, tecnologias que ajudam a gente a balancear de forma automática essa relação carbono-oxigênio. Então, a gente tem gêmeos digitais que pegam informações da carga e do processo online e visam otimizar as relações de lança. Tá? A gente também tem reguladores que recém-instalados nos nossos fornos elétricos, acho que em 2 ou 3 anos atrás, que permitem a gente regulagem dinâmica do TAP do transformador e também balanceamento de corrente elétrica, para que mesmo em momentos em que o arco não está sendo protegido ou coberto, eu consiga mudar o range de operação dele de forma online. E a gente tem um monitoramento de eficiência do arco a partir do Slag Index no refino. Aqui a gente tem um sistema plugado, que é o Architect, da Graphtec, que permite a gente ver a distorção harmônica no refino, mas o próprio gêmeo de performance nosso também traz essa informação, inclusive a linha vermelha aqui é a injeção de coque, a azul é a estabilidade de distorção harmônica. Então, a gente vê também a eficiência da minha injeção de coque, se eu estou conseguindo obter a estabilidade desejada. Por último, o controle de composição química da escória como fator base para eu ter a fração sólida necessária para reter os gases e obter uma boa performance de espumação. Aspectos associados auxiliares. Então, aqui eu coloco o detalhe, um balanço térmico típico. Né? Então, aqui eu tenho 587 kWh de energia total imputada entre química e elétrica, e 100 kWh eu perco somente pelo gás. Tá? A perda do painel, perdas de água muito associadas ao comportamento do arco, que eu já citei, e a perda da escória muito associada à retenção de escória e rendimento metálico. Tá? O controle de disparamento é muito importante no controle de perda do prof-gas, porque eu preciso ter um disparamento bem ajustado em todas as fases da corrida, para que eu não tenha emissões fugitivas, obviamente, mas que eu não faça sucção excessiva pelo quarto furo, que é interno no forno. Então, estou captando o gás ali a 1.200 graus, 1.400, em altíssima velocidade, essa energia calor sensível está indo embora do forno e eu não estou aproveitando essa energia. Um outro fator importante em auxiliares, a gente tem um aquecimento de panelas que a gente migrou para a oxicombustão em várias operações, com ganhos importantes, e vem sendo um paradigma que se tinha no passado sobre o quanto o refratário poderia sentir isso. Acho que a qualidade da chama dessa foto aqui mostra muito, né, o quanto a oxicombustão pode ser benéfica, inclusive, para o aquecimento homogêneo dos refratários. Por último, práticas mais simples, o Douglas falou um pouco disso, né, mas abafamento de panelas em paradas, utilização de tampas, são práticas que precisam ser mantidas como práticas essenciais para a eficiência dos nossos processos. Considerações finais aqui. Primeiro, a eficiência energética é um compromisso não só com a competitividade, mas também com a sustentabilidade da siderurgia. É necessário uma combinação de equipamentos eficientes, mas com tecnologia embarcada e com práticas operacionais e conhecimentos. Esses 3 aspectos, para mim, são muito relevantes e precisam estar combinados. Nossos processos e equipamentos precisam ter uma gestão de ativos, né? Ou seja, uma coisa é ter um equipamento bom, outra coisa é ter um equipamento bem mantido. Né? Isso é extremamente importante, ter o olhar da manutenção para a eficiência energética dos nossos processos e equipamentos. E, no viés de conhecimento ainda, a gente precisa se estimular cada vez mais a olhar para o lado e ver o que o outro faz melhor, seja internamente ou externamente. Acho que a nossa indústria tem que cada vez mais usar o conhecimento que todos desenvolveram ao longo dos anos. Acho que é esse, passei um pouquinho do tempo. Então, um resumo aí do que a Gerdau enxerga nesse tema. Obrigado, pessoal. E aí, convido o Gabriel, meu colega ali. Segundo anjo. Boa tarde, com segurança, pessoal. Eu me chamo Gabriel Pigatti, vou fazer uma apresentação agora sobre a estratégia de eficiência energética na cearia da ArcelorMittal Tubarão. Mas, antes de tudo, eu gostaria de reforçar que segurança para a ArcelorMittal ela é mais que uma prioridade. Ela é tratada como um valor inquestionável que norteia todas as ações e tomadas de decisões que nós fazemos em nossa jornada. Nós acreditamos fortemente que o zero lesão ele é possível.
Eu acredito no zero. Convido vocês também a acreditar e embarcar nessa jornada. Bem, o nosso trabalho ele vai ser estruturado da seguinte forma, né? Nós vamos passar por uma introdução breve sobre o que nós acreditamos se tratar a eficiência energética dentro da nossa cearia. Obrigado. Eu vou explicar um pouco sobre também a nossa cearia, os principais equipamentos que ela tem, algumas características, bem como as estratégias que nós utilizamos para garantir uma eficiência energética dentro de nossa planta, focando em gestão térmica do processo de aciaria como um todo. E, no final, vou fazer algumas considerações finais. Bem, a eficiência energética nós entendemos como a produção de aço, otimizando e maximizando a utilização das energias em suas formas como um todo, né? Algumas das principais formas que nós encontramos de energia dentro de uma aciaria são os insumos e matérias-primas, os gases utilizados, que são extremamente importantes para o processo, bem como também o consumo de energia elétrica nos equipamentos que nós utilizamos na planta e o processo de conservação térmica por si só, né? Algumas ações que nós podemos tomar para maximizar e otimizar a utilização desses recursos são um consumo inteligente e bem planejado de cada insumo desse, a redução de desperdício é uma meta que tem que ser buscada continuamente, a utilização de equipamentos e, muitas vezes, tecnologias mais eficientes que reduzam o consumo energético, bem como estratégias operacionais que permitam uma conservação energética ou uma redução de consumo energético dentro da planta, associado aos controles de processo utilizados. Bom, a nossa cearia, diferente do meu xará, ela não é uma cearia elétrica, né? Ela é uma cearia que é abastecida por 3 altos fornos que nós possuímos na planta, bem como através do consumo de sucata, seja gerada nos processos internos, bem como as sucatas adquiridas no mercado. A nossa cearia também, ela possui 4 estações de desfuração de gusa líquido, sendo 2 em carro-torpedo, através da injeção de lança refratária com mistura dessulfurante, e 2 através do processo de agitação mecânica do gusa com a mistura dessulfurante, já nas panelas de gusa. Nós possuímos 3 convertedores do tipo LD, cada um com capacidade de 315 toneladas por corrida. Nós também possuímos 3 estações de refino secundário, sendo 2 desgaseificadores do tipo RH e uma estação de borbulhamento por lança por imersão, que é o IRUT. Todas as 3 estações elas possuem capacidade de ajuste térmico do banho, sendo que todas realizadas através do processo de aluminotermia. Para finalizar os principais equipamentos de nossa planta, nós temos 3 máquinas de lingotamento contínuo de placas. O processo aluminotérmico ele consiste basicamente no sopro de oxigênio na superfície do banho, promovendo sua oxidação, seguido de uma adição de alumínio, promovendo a reação entre oxigênio e alumínio, que vai gerar a alumina, mas também o calor, que promove o aquecimento do banho. A filosofia operacional desse processo foi dimensionada em nossa planta para realizar ajustes termoquímicos nas corridas. Não é um processo dimensionado para grandes ajustes térmicos, né? Ele possui algumas vantagens, que é a taxa de aquecimento das corridas, que é superior a alguns outros processos que conhecemos, e também um baixo custo de investimento, visto que a grande maioria das estações de refino secundário já contempla um sistema de adições de ligas, que proporciona a adição de alumínio de forma facilitada, e também existe o oxigênio disponível, basicamente, em todas as cearias. Entretanto, nós temos alguns pontos de atenção que temos que considerar, que são importantes. O primeiro é a qualidade, tanto no que tange no processo subsequente, que é o lingotamento contínuo, devido à formação de obstrução nos sistemas de controle de fluxo do distribuidor e, eventualmente, da panela, como também a presença de inclusão no produto final, no caso, a placa em nossa planta. Então, para isso, algumas estratégias de flotação e controle da presença de inclusão no banho, elas têm que ser traçadas. Uma outra desvantagem, ou um ponto de atenção que nós precisamos ter, o que nos leva a ter um controle muito preciso da taxa de aquecimento das corridas, é o relativo custo elevado do alumínio utilizado para o processo.
Também a gente tem como ponto de atenção desgaste nos componentes refratários, em especial quando se fala dos desgaseificadores, dada ao requisito que esse refratário tem e a performance que ele deve apresentar. E também a um consumo adicional de ligas, dada a ocorrência de oxidação de algumas ligas já adicionada previamente durante o processo de vazamento de corrida nos convertedores. Bem, a gestão térmica, como eu falei, que vai ser o objeto desse trabalho, na aciaria, ela consiste basicamente em conhecer as principais perdas que nós temos ao longo do processo e traçar estratégias para que a gente controle e minimize essas perdas. Em nossa aciaria, nós utilizamos um modelo matemático térmico, que ele faz a estimativa da temperatura de cada etapa do processo, bem como as perdas, obviamente. Ele calcula primeiro as perdas e define as temperaturas de cada processo, até chegar à temperatura de fim de sopro da LD, partindo de uma temperatura visada de lingotamento. A temperatura visada de lingotamento ela é baseada em parâmetros operacionais do lingotamento contínuo, bem como segurança de processo e qualidade do produto. Lembrando que todo esse modelo, quando ele calcula a temperatura visada de fim de sopro, ele objetiva um zero reaquecimento de corridas após o vazamento, ou seja, eu forneço energia de forma suficiente para que eu consiga passar todo o processo de tratamento no refino secundário, transporte e lingotamento sem necessidade de incorporação adicional de energia. Então, como primeira etapa para a gente fazer uma gestão térmica adequada em nossa aciaria, nós fazemos e garantimos uma calibração e uma acurácia dos nossos modelos, principalmente o modelo térmico que nós temos na aciaria. Algumas estratégias elas podem ser utilizadas para poder fazer a calibração desse modelo. Já fizemos algumas estratégias de instrumentalização de algumas panelas, visando conhecer a perda real pela carcaça da panela e, dessa forma, ferir os nossos modelos, né? Comparar a perda real com o que a gente está estimando no modelo e torná-lo mais preciso. E, mais recentemente, nós estamos fazendo alguns estudos baseados em tecnologia de machine learning, utilizando inteligências computacionais modernas, onde os resultados iniciais demonstram para a gente que a gente consegue atingir uma acurácia cerca de 5 graus maior comparada com o modelo com algoritmos estáticos, né? Então, é amplamente recomendado que a gente faça a aferição do modelo e busque ferramentas novas para nos ajudar a termos mais precisão e acurácia nos modelos que definem os nossos processos. Então, depois de definida a temperatura de fim de sopro, uma etapa importante que nós fazemos com modelos que foram construídos pelo nosso centro de pesquisa é fazer um balanço energético correlacionando a energia composta no GUSA, tanto energia térmica como energia química pela sua composição química, para avaliar qual que vai ser a proporção ótima de utilização de GUSA e sucata, visando uma maximização da fusão de sucata, sem ser necessário a adição de fontes de energia adicionais para o atingimento da temperatura de fim de sopro. Então, esse é o primeiro ponto em que nós trabalhamos para poder garantir um balanceamento térmico de forma a utilizar as energias já disponíveis em nossas matérias-primas para atingir nossas temperaturas visadas de processo. Depois de definida toda essa estratégia de carga nos convertedores para o atingimento das temperaturas de forma otimizada, a gente tem uma definição importante que é o modelo de produção. Alguns modelos de produção eles baseiam-se em uma produção empurrada, onde os LDs eles vazam com o objetivo de acumular o maior número de panelas vazadas possível, sendo que a máquina de lingotamento contínuo ela faz o consumo dessas panelas posteriormente. O que isso proporciona? O maior número de panelas cheias vai gerar um tempo de residência do aço dentro das panelas maior, que proporciona uma maior perda térmica pelos processos de interface da panela, que vai gerar também um potencial maior índice de aquecimento lá nos RHs pelo nosso processo aluminotérmico, como eu disse anteriormente. Quando a gente faz a produção de forma puxada pelas máquinas, onde a produtividade das máquinas define o ritmo de vazamento dos LDs,
nós conseguimos atingir um menor número de panelas cheias, o aço ele fica com tempo de residência reduzido nas panelas, com menor perda térmica e, consequentemente, o menor índice de aquecimento das panelas. Então, essa é uma outra estratégia que tem que ser pensada e usada. Claro, isso depende da realidade de cada planta. Algumas plantas demandam o vazamento, a produção de forma empurrada, mas sempre que possível, uma produção just in time, otimizada e focada e balanceada entre produtividade de máquina e de LD, ela traz benefícios energéticos para a planta. Um outro item importante, ainda relacionado à gestão de panelas, só que agora não gestão de panelas cheias, mas gestão de panelas vazias, é a otimização do ciclo de panelas em operação. Isso visando tanto uma redução do tempo em que as panelas vão permanecer vazias dentro da cearia, fazendo com que o encharque térmico delas seja reduzido através de perda térmica por diversos fatores, mas também nós precisamos trabalhar no desenvolvimento aí com os nossos parceiros aí refrataristas, por um desenvolvimento de refratários que tenham uma performance melhor, que vai promover uma perda térmica menor pelo refratário, mas também com refratários de melhores performance nas regiões onde são necessárias trocas constantes, como os sistemas de controle de fluxo, né? Se nós temos que realizar menores intervenções na panela, menos intervenções na panelas, e as intervenções elas são mais rápidas, a perda energética que nós temos durante esse processo ela também fica otimizada. Uma outra estratégia que nós utilizamos são o controle de algumas etapas específicas do processamento da panela, né, do ciclo da panela. Quando a panela é liberada do lingotamento contínuo, para o lingotamento contínuo, isso deixa de ser uma prioridade. A prioridade do lingotamento contínuo é uma panela cheia que ele esteja lingotando. A vazia, ela fica ali como um segundo plano de prioridade. Nós criamos alguns targets de tempo de liberação de panela até chegada nas oficinas de manutenção refratária de panela, visando uma otimização e redução da variabilidade desses tempos, da mesma forma que a gente reduz o tempo de panela vazia e assim consiga uma conservação de encharque térmico nas panelas melhor. A literatura ela diz que cerca de 30% a 50% da energia ou da temperatura do banho ela é perdida pela superfície da panela. Isso a depender do tipo de aço, da quantidade e qualidade de escória que são utilizadas, mas, de fato, é uma região que tem uma perda térmica importante. Então, em Tubarão, no passado, nós fizemos alguns estudos e definimos que iríamos trabalhar com as panelas 100% do tempo fechadas, exceto nas etapas de vazamento e de tratamento nos refinos secundários, com o objetivo de reduzir tanto a radiação quanto a convecção térmica pela superfície do banho, conservando, de toda sorte, energia dentro do aço para ser utilizadas nos processos. Além disso, a utilização de tampas, ela indica, né, estudos feitos dentro da planta, que a comparação de perda térmica entre uma panela tampada e uma não tampada é cerca de 70% menor. Então, isso já mostra uma relevância da utilização desses equipamentos em nossa planta. Além dos benefícios relacionados à conservação térmica dentro da planta, nós temos benefícios que são tão importantes quanto, que são relacionados à segurança, visto que, eventualmente, podemos ter algumas reações não desejadas na panela que projetam, eventualmente, aço para fora dela. Então, quando elas estão em processo de transporte, a gente garante que elas estão tampadas, então a gente minimiza o risco e aumenta a segurança das pessoas dentro de nossa cearia. E também benefícios secundários para os equipamentos, que eles sofrem menos com radiação térmica. Um exemplo muito importante são as barras de cargas e roldanas das pontes rolantes, que precisam ser lubrificadas adequadamente, e uma exposição térmica ela traz um dano a esse processo de lubrificação, demandando mais manutenções, e isso, de certa forma, ele gera uma economia energética, seja por parada de equipamento, seja por esforço humano, seja por consumo de elemento lubrificante também. Para que a gente possa viabilizar a utilização de tampas, são necessários alguns aspectos importantes dentro da nossa cearia, né?
Então, primeiro é o desenvolvimento de dispositivos para fazer o tampamento e destampamento das panelas de forma automática e ágil, sem que haja necessidade de manuseio com pontes rolantes, que além de trazer risco, traz uma menor produtividade para a planta, né? Nós também temos que pensar em aspectos relacionados à segurança, visto que, em nosso caso, as tampas, quando estão fora da panela, estão penduradas, estão içadas pelos destampadores, existe o risco de queda, então nós temos que investir em identificação, sinalização e alertas, né, para que as pessoas não acessem essas regiões. E também, mais recentemente, nós estamos investindo em tecnologia de identificação automática via câmeras inteligentes, para que, caso pessoas, de forma inadvertidamente, entrem em regiões de risco, onde há a possibilidade de queda de panela, elas sejam alertadas, alarmes soem, para que essa pessoa ela saia o mais rápido possível da região de risco. De toda sorte, também é importante que seja definido um plano de manutenção para todos esses equipamentos, tanto para os destampadores, quanto para a gestão do ciclo das tampas, que elas precisam tanto de manutenção estrutural e mecânica, quanto de manutenção dos requisitos refratários. Então, aqui a gente mostra algumas estratégias que são utilizadas, como termografia, e aqui, essa foto aqui, ela ilustra uma panela nossa tampada. Você vê que, possam perceber que a panela fica muito bem vedada e isso já indica que a conservação térmica ela fica fortalecida com a utilização de tampas. Bom, como consideração finais, pessoal, nós temos que a gestão térmica dentro de maciaria é um processo fundamental para promover o fortalecimento da eficiência energética na planta e que, aliando práticas operacionais, equipamentos e parâmetros de processo adequado a cada realidade, se torna uma estratégia robusta para que a gente atinja um bom gerenciamento térmico dentro das nossas aciarias. E, obviamente, a utilização de ferramentas computacionais modernas, quem sabe inteligência artificial, ela deve ser fomentada e incentivada, visando aí que a gente consiga ter modelos mais precisos e consiga conservar mais energia dentro das nossas aciarias. Muito obrigado pela atenção. Alô. Obrigado aí pela apresentação de vocês, muito boas, Douglas, Medeiros, Pigatti, parabéns aí pela apresentação de vocês três. Bom, deixamos aqui abertas as perguntas, o pessoal está preparado aí com papel, caneta, não sei se vocês já têm alguma pergunta, mas já recebemos algumas aqui que eu gostaria já de passar para o pessoal. Se permitirem, tem uma aqui para o Medeiros, sobre os aspectos críticos do forno elétrico a arco. Quais as práticas operacionais têm apresentado maior impacto na eficiência térmica do forno elétrico? Bom, tem algumas, né, práticas que a gente tem um olhar especial quando a gente avalia os nossos processos de aciaria, mas eu ressalto a primeira, que a gente não lembra muito, mas é justamente aquele ponto da calibração do sistema de disparamento em todas as fases da corrida, né? Então, primeiro, ter a possibilidade de fazer esses ajustes, né, com inversores de frequência para rotação de ventiladores e, em último caso, com dampers, né? Mas a gente poder modular o disparamento ao longo das etapas para efetivamente não ter uma sucção excessiva nas fases mais frias e com menos injeção das nossas corridas, né? Isso passa também, é lógico, por uma qualidade de isolamento do galpão para que a gente consiga fazer a captação no secundário. O segundo aspecto é, de fato, a energia de carregamento, quando não se tem a possibilidade de fazer carregamento contínuo ou o carregamento em um cestão único. Então, não fazer overmelting, não estender de um carregamento para o outro e reconhecer os parâmetros de estabilidade do arco como indicativos do momento de carregar o forno. E, por último, a operação de porta de escória e equilíbrio entre as injeções de oxigênio e carbono durante todo o processo de refino de forma controlada, modulada e gradual. Esses são os principais. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui para o Pigatti também, sobre gestão de conhecimento. Como é que você tem um processo
dentro da própria ArcelorMittal Tubarão, como é que vocês fazem a gestão desse conhecimento e a transferência do conhecimento para os próximos colaboradores que vão contribuir com a eficiência energética? Essa é uma pergunta fundamental, né? A gente vem passando por uma troca geracional dentro das plantas, né? E a gestão desse conhecimento ela tem que ser muito bem pensada e praticada, né? Na ArcelorMittal Tubarão, a gente tem uma prática de padronização muito robusta, né? Com treinamentos frequentes das pessoas, tanto os especialistas, os engenheiros, quanto os operadores, nesses padrões. Mas também a gente fomenta muito a utilização de modelos, né? Com manuais bem claros, manuais bem escritos, né? Com variáveis de processo bem definidas, e que a gente possa tirar cada vez mais essa tomada decisória do homem, né? E que isso passe para os modelos, e que a gente passe a trabalhar nos modelos de forma inteligente, utilizando as ferramentas mais modernas que nós temos, os processos de instrumentalização das plantas, né? Então, são várias estratégias que nós podemos traçar para poder atingir a retenção de conhecimento, seja treinando as pessoas, escrevendo os procedimentos e os parâmetros, mas também botando os modelos para fazer esse serviço e aprendendo continuamente e trazendo uma eficiência tanto de gestão energética quanto de gestão de conhecimento cada vez mais robusta. Obrigado, Pigatti. Eu queria também incentivar a plateia a fazer suas perguntas. Acho que tem microfone disponível para vocês fazerem perguntas também. Por favor, poderia levar o microfone lá para ele? Você podia levantar a mão só para ela... Isso, obrigado. Boa tarde, meu nome é Gilberto, eu trabalho na Valorec em Jeceaba. A pergunta é para o Douglas, da Gerdau. Como você disse aí, uma das maiores perdas de energia elétrica nos fornos elétricos é pelo off-gas. Gostaria de saber se tem uma visão consolidada do mercado, se você acha que tende a ir para os fornos com steel, ou a tendência do mercado é ficar nos fornos convencionais, onde essa perda de energia é muito maior. Obrigado pela pergunta. Essa questão da tecnologia, sem dúvida, o conceito do Consteel, em termos de reaproveitamento de energia, ele é uma coisa que encanta dentro do nosso processo, né? Mas existem outros caminhos, né, que eu vejo que estão se tornando mais frequentes, né? Então, dois aspectos que podem ser trabalhados, e eu vejo operações mais modernas já partindo com esses conceitos, um cuidado muito grande no planejamento, no projeto de relação volume de sextão, volume do forno. Esse é um aspecto, né? Então, desde lá do início do projeto, pensar numa relação ideal que eu não tenha inviabilidade de aumentar o meu volume carregado nos primeiros sextos por falta de capacidade de sextão e da ponte. E aí vem o segundo ponto, que é a restrição de volume no forno, né? Isso para operações mais antigas nem sempre se consegue trabalhar. Mesmo assim é possível. Então, eu tenho um exemplo recente da operação do Rio de Janeiro, que tinha uma limitação de altura, inclusive, da viga da cearia, que inviabilizava você aumentar a altura da carcaça superior, mas foi possível mexer no design, na concavidade da abóbada e do perfil de painéis internos. Isso já deu um ganho de volume adicional que permitiu a antecipação do segundo carregamento, por exemplo. E, por último, ainda dentro desse conceito do volume de forno, né, uma trajetória que tem se tornado frequente nas aciarias, mesmo nas mais antigas, e que eu acredito ser muito assertiva, é a gente buscar aumentos de peso, né? Só que isso traz o trade-off de que você não aumentou o volume do forno, você aumentou só o peso, pelo peso da panela, pelo peso carregado, etc. Eventualmente algum ajuste na porta de escória. Mas é possível, dependendo do design, você mexer e trabalhar o que
a turma costuma falar dos fornos high shell, né? Que nada mais é do que um nome em inglês bonito para dizer que a carcaça é mais alta, né? Mas e aí, efetivamente, você consegue, com a mesma poça de metal líquido, ter um preenchimento mais eficiente do forno e uma redução do número de carregamentos, principalmente fornos que operam com muita sucata. Então, são caminhos alternativos que eu vejo que dão um resultado também bastante importante. Tá? Obrigado. Vamos tirar o Douglas da zona de conforto aqui. Douglas, tem uma pergunta aqui para você. Tem algumas, mas tem uma que eu achei interessante, do Carlos Henrique, da UFMG. Se é possível prever ou evitar a formação de cascão nas paredes das panelas, aí, logicamente, a aderência no refratário, para que o ajuste de sucata na composição do aço seja feita de forma mais precisa. Aí eu, falando formação de cascão para forno, acredito eu, né? É isso, né? Pelo que eu entendi, aí está com relação à panela. Panela, tá aqui, ok. Eu acho que formação de cascão, ela está muito ligada ao processo, né? Eu acho que o processo ele vai te dizer se tu vai formar mais cascão, né? Tanto na borda como na parede, né? Ou a parede, o coating, né? Que a gente geralmente fala. Então tem processos mais agressivos, né? Por exemplo, você pegar um processo com base de uma escória de fluorita, por exemplo, você vai lavar, né? Você vai lavar, o teu tijolo vai ficar aparecendo ali, visual, você vai conseguir ver até o quadradinho, né? Quando você pega uma escória já um pouco mais de alumina, um pouco mais viscosa, você consegue fazer um coating melhor e você consegue proteger, né? Proteger a panela de uma melhor forma. Não é que existe previsão, né? Eu acho que hoje com a IA a gente pode chegar a esse ponto, né? Pega os dados de escória, pega os dados de processo, né? E a gente consegue hoje traduzir isso em previsibilidade, né? É muito comum a gente pegar, você chega num cliente e diz, o cliente A, aqui forma um coating bacana. O cliente B, a panela é mais, aqui não forma coating, né? Então, hoje, se no visual você já consegue prever isso, né? Você já tem esse sentimento, quando você colocar uma inteligência, como uma inteligência artificial, principalmente uma inteligência artificial, uma generativa, onde você vai reabastecendo, ela vai aprendendo com aquele processo, você vai conseguir chegar a um ponto que você vai precisar assim, olha, esse processo aqui, o jeito que saiu a escória, né, a temperatura que saiu, o tempo que demorou para subir a panela para a torre, o tempo que ela esperou na torre, o tempo que ela demorou para lingotar, você vai ter esse tipo de coaching, ou você vai ter esse tipo de cascão, né? Eu acho que a gente está no caminho. Eu creio que a gente não consegue ainda prever isso com clareza, mas a gente está no caminho. A inteligência artificial ela veio para isso, né? Ela veio para nos ajudar a ter esse tipo de previsibilidade, né? E isso só vai agregar o processo. Claro. Só vai agregar o processo, porque quando a panela estiver saindo do forno panela, provavelmente lá o caçambeiro lá embaixo ele já sabe o que ele vai receber. Então a gente vai chegar num ponto que o processo ele vai estar tão abastecido de informações que até um coaching ou não coaching, né, uma panela limpa, a gente vai conseguir prever. Acho que esse é o meu feeling, né, sobre isso, assim. Legal, obrigado pela resposta. E apenas só complementando e ainda concordando com a tua abordagem, naquela minha apresentação eu mostrei uma empresa que trabalha com a inteligência artificial e através de análise eles fazem essa previsão também do comportamento do metal líquido / escória dentro da panela, de maneira que eles conseguem enxergar essa formação de cascão na panela e sabendo se a capacidade de transporte de metal líquido dentro da panela é comprometida ou não. E com relação a cascão formado, que você até mencionou de borda, eu não vou fazer propaganda de fornecedor de refratário, mas existe sim produtos refratários que eles, além de não deixar ter a aderência de cascão,
eles têm um produto que esse cascão é retirado de uma maneira bastante fácil da borda da panela. Então é questão somente, se alguém tiver interesse, posso passar a recomendação também. Só complementando, né, a questão do cascão na borda, né, para cearias elétricas, né, a oportunidade de trabalhar numa cearia elétrica que a abóbada do forno panela, ela praticamente ela sentava em cima da borda da panela, né? Então, quando ali tinha uma premissa de que a borda precisa estar limpa, né? E quando você não tem uma borda muito limpa, né, isso acaba impactando também na questão energética, né? Porque você vai ter vamos dizer assim, uma abóbada, né, expondo ali uma parte. Muitas vezes o eletrodo pode quebrar um eletrodo, né, muitas vezes, e aí você para o processo, né? E aí, quando você para o processo, você perde, né, o sincronismo, e aí a questão energética ela vai embora muito mais rápido, né? Então, acho que a questão do cascão aí pegou bem aí a pergunta, né? Acho que é um ponto bastante importante hoje dentro das aciarias. Legal, Maurício, obrigado. Pensando em aciaria LD, nós temos essa condição em 2 etapas do processo, né? Então, na etapa de panela de gusa, que vai ter a formação a depender da condição térmica do gusa, também a desfuração em panela, ela promove uma formação de cascão de borda, e algumas estratégias são realmente a utilização de desmoldantes, né, na borda da panela, uma inspeção frequente, seja por câmeras inteligentes ou feita por operadores, né, a realização de manutenções e limpezas frequentes, tudo isso fomenta a remoção do cascão e algumas práticas operacionais. Ora eu trabalho com o nível do banho um pouco mais alto para poder promover uma limpeza do cascão, ora um pouco mais baixo, né? Pensando em panela de aço, a formação de cascão, obviamente, ela está relacionada ao tipo de aço a ser vazado, mas também fortemente a conservação térmica nas panelas. Se eu tenho uma perca de encharque térmico com a panela vazia e vaso o aço, naturalmente a transferência de calor do aço para reaquecer o refratário vai gerar a formação de cascões de aço, que também promove a formação de cascão de escória. A qualidade das escórias vazadas, se eu preciso fazer desfuração em panela de aço, que é uma prática em algumas aciarias, ela também pode promover essa formação de cascão, né? E existem algumas estratégias, seja tanto o controle térmico da planta como um todo, né, como a utilização de escórias que façam a limpeza da remoção de cascão de escórias, né? Então, é muito similar às estratégias, né, no caso de panela de aço, em aciarias oxigênio, aciarias elétricas, mas no caso das panelas de gusa, nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas também. Um ponto que ele pegou um ponto que o Pigatti pegou na apresentação, fez um comparativo ali, eu acho que para quem viu, prestou bem atenção, a questão da produção empurrada e da puxada, né? A empurrada, ela nos leva a tu precisar ter, muitas vezes, mais panelas no ciclo, né, do que uma puxada. Uma puxada você consegue otimizar melhor, né, a questão do número de panelas que você tem no ciclo operando, né? E muitas vezes, quanto mais panela você tem no ciclo, né, mais você vai ter uma panela lá encostada, né, e isso vai formar, né, também mais cascão no fundo, né, mais cascão na borda, tudo isso vai levar a essa questão também, perda mais de energia, né, no processo como um todo. Então, isso é um ponto que a otimização do sincronismo da aciaria, né, ela é muito benéfica, né, tanto para a questão cascão, como a questão do refratário em si, né? O refratário está sempre aquecido, tu vai estar sempre com ele, né? Não vai ter a questão do choque térmico. Então, é ciclo virtuoso, né? Vamos dizer assim. Acho que principalmente até a questão do choque térmico, né? Porque exatamente. Você deixar uma panela parada ali um tempo, ela esfria, e depois, quando ela vai entrar em operação, mesmo que ela foi para o aquecedor, mas quando ela for receber o metal líquido, ela vai receber um delta térmico ali, que é significativo, que pode comprometer o desempenho do refratário também, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Medeiros, que chegou aqui com relação a controles de processo. Como o Slag Index que se apresentou tem sido utilizado para monitorar a eficiência do arco e se há correlações com indicadores de produção? Sim, o Slag Index é um conceito que a Graphtec trouxe para a gente a partir do Architect, a gente usa bastante. Então, a gente tem esse sistema plugado,
não tem nada de muito especial no conceito. No fundo, ele é a distorção harmônica, mas num período, essa é a grande sacada, né? Num período ali que a gente pode dizer que a corrida está em refino. Então, eu começo a fazer uma leitura não da distorção harmônica da corrida como um todo, mas sim da distorção harmônica no momento onde o meu conteúdo de processo do refino é o que está governando a cobertura do arco. Então, fatalmente, quando a gente tem ou necessidades de ganho de eficiência, ou necessidades de ajuste de receitas, por exemplo, porque mudou a carga, né? Mudou o perfil da carga, muda o perfil da fusão. Um exemplo disso eu saio de uma carga com 5% de gusasóide e vou para 30% de gusasóide. Eu não mudei só a minha energia química, eu mudei também meu processo de fusão como um todo. Porque o gusasóide é muito denso, muito compacto, e ele não vai sofrer uma fusão tão fluida quanto uma sucata do tipo Schroeder. Isso vai resvalar lá no meu processo de refino e na estabilidade da formação da escória. Então, a gente usa isso como indicador e eu diria que 80%, 70% dos nossos desvios, aqueles desvios de rotina que você pega uma semana e você perdeu um pouco a linha do patamar, a gente bate o olho nos lag index e ele está deslocado, e aí a gente volta para aqueles temas ali que eu estava comentando. Primeiro passo, minha composição da química da escória está adequada para eu ter as propriedades físicas dela? Se sim, eu estou com algum descontrole no meu balanço de carbono-oxigênio no refino, aí eu vou para a segunda parte. E o balanço do carbono-oxigênio, ele tem, não é nem duplo, triplo aspecto energético, né? Porque ele está trabalhando a eficiência do arco, mas ele está trabalhando também o meu consumo do coque e o meu consumo de oxigênio, que são outros dois energéticos, né? E o coque ou a fonte de carbono, na maioria das vezes, ainda é uma fonte fóssil. Então, que tem total correlação com o CO2. Então, essas coisas se correlacionam de uma forma quase simbiótica dentro do processo, né? Eu trabalho numa coisa, eu ganho em 3. Então, essa é a forma como a gente usa. Acho que, pelos próprios indicadores que eu trouxe aqui, são esses indicadores que a gente percebe afetar. Ou seja, energia elétrica, consumo de coque, consumo de oxigênio, são os principais indicadores afetados quando os lag index saem dos valores de referência. Legal, obrigado. Excelente. Acho que nós temos uma pergunta aqui também no... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, trabalho na RH Magnesita. Minha pergunta vai para o Gabriel da Gerdau. Você comentou que das perdas energéticas no forno elétrico, a principal é a que vai para o off-gas, mas eu queria perguntar qual que é o percentual aproximado que vai para a água do sistema de componentes refrigerados no forno e se existe alguma tentativa de substituição desses componentes refrigerados por materiais refratários para diminuir a perda térmica nesse componente, né, de água de refrigeração no forno. Sim. Bom, acho que aquele balanço que eu trouxe na apresentação, independente do valor total, né, ali tenho quase certeza que aquele é um forno elétrico de aços especiais, então o ritmo da série é um pouco diferente. A gente percebe um consumo de energia elétrica mais alto ali, naquele caso, 444. Então, só para a gente ter noção dos valores, né? Ali, 444 é o consumo de energia elétrica, 587 é o consumo de energia total, considerando aporte de carbono, oxigênio, elementos como silício, que estão no metal líquido que eu queimo. Desses 587, que é meu input de energia, 100 kWh por tonelada foi perdido no off-gas, 26 a 35 kWh por tonelada pelos painéis e o restante escória e outras perdas. A escória também é uma perda importante, ainda mais se você tem um rendimento baixo, né? E escória é um tema muito interessante, né? Porque eu acredito muito que a gente, às vezes, olha pouco para como a gente opera os nossos fornos e a gente só continua operando, né? Então, eu pego exemplos assim, até dentro de uma operação que não é de especiais. A gente tem uma operação muito particular, que historicamente operou sempre próximo de zero de gusa. O cenário local de oferta de matéria-prima, então, aí você começa a entender a correlação dos indicadores. Uma operação que tem altíssimo rendimento metálico e uma boa eficiência de energia total, histórica, né? E parte disso passa para um modelo de operação que eu não posso replicar para outra planta.
mas lá tem que ser o modelo de operação. Porque o fato de operar com baixo GUSA e não faz aço especial, significa que desfosforação para mim no refino não é um problema, por exemplo. Então, para que eu faço Slegoff? Só porque alguém falou que o forno tem que fazer Slegoff? Ele tem uma porta de escória para isso? Não. Se eu não preciso de um refino onde eu vou remover uma grande quantidade de residuais, para que eu vou jogar todo aquele calor sensível fora? Então, a gente tem que se questionar, porque às vezes a gente só continua operando e a gente consegue administrar essas perdas racionalizando quais são os nossos inputs e as nossas necessidades de output do nosso processo. O processo é o mesmo. É um forno elétrico com sucata, mas eu consigo fazer algo bastante diferente. Então, nessa parte de perda de escória, por exemplo, um tema que a gente tem trabalhado muito é na questão das portas de escória, né? Ou seja, como é que, principalmente quando eu não estou em aços especiais, como é que eu retenho mais escória dentro do forno? E isso traz bastante ganho. Perda de água, que é o que você perguntou, principal ponto, né, durante a interface entre a fusão e o refino é o caos. Esse é o pior ponto do forno elétrico, é o ponto mais difícil de acertar na regulagem química e elétrica, porque é quando eu não tenho uma escória plenamente formada, né, com condições ideais, propriedades físicas ideais, com uma fração sólida bonita, e eu ainda estou tendo fusão. Toda vez que eu tenho aquela fusão residual, porque eu não fundo 100% do material para depois começar o refino. Isso é só uma visão teórica bonita. Na prática, eu estou, dependendo da carga, como a gente colocou aqui o gusa sólido, que é algo que demora a fundir, eu posso estar chegando a 80% do meu tempo de corrida, né? Ou seja, eu estou quase vazando a corrida, e eu ainda tenho residual sólido. Esse residual sólido, cada um que é liberado, libera, por exemplo, se for gusa carbono, já dá uma bagunçada na química do aço ali, né? E o próprio processo de fusão e troca térmica, ele gera uma instabilidade momentânea. Então, trabalhar a tua fusão para que ela seja o mais homogênea possível, para diminuir esse período de interface, é o primeiro ponto, para reduzir perda de painel. O segundo ponto é, entendendo quais são as limitações, já chegando numa condição próxima da ótima, quanto eu vou estressar minha receita elétrica. Quando eu digo estressar, ok, se eu tenho mais arco longo, eu posso acelerar o meu processo desde que eu transfira essa energia adequadamente. E aí eu tenho que saber se eu vou pisar um pouquinho no acelerador, no freio. Quem vai me dizer isso é os elementos refrigerados, porque nossos fornos todos, em geral, até por condições de segurança, acredito que os demais players é a mesma coisa, a gente tem monitoramento de temperatura de todos os painéis. Então, a gente consegue perceber essa reação do forno. Em alguns casos, como eu citei ali o regulador dinâmico, né, ele permite, inclusive, alterar dinamicamente a receita elétrica original, baseada na percepção de aquecimento dos painéis. E aí é um recurso adicional para ajudar a atuar sobre as variações. Obrigado. Não sei se vocês têm alguma pergunta mais na plateia. Eu tenho aqui uma pergunta diretamente para o Pigatti com relação a políticas ESG da ArcelorMittal, dizendo que a ArcelorMittal está de parabéns pela sua política de segurança, como sendo prioridade número 1, e o que ele pergunta é com relação aos aspectos de conservação de energia, como é que a ArcelorMittal tem na sua política, se isso está traçado dentro da política de curto, médio e longo prazo da ArcelorMittal. Muito obrigado pela pergunta. Fala mais perto. Oi, obrigado pela pergunta. Obviamente, a gestão de segurança é uma prioridade para a gente, né? Cuidar das pessoas é um valor, mas, de toda sorte, a sustentabilidade ela também é um valor para a gente. Então, a gente tem planos robustos, né? Existem investimentos em geração de energia limpa, né? Nós temos práticas já consolidadas dentro da planta, né? Como a recuperação de gás de aciaria para geração de energia elétrica, tanto para tocar outros processos, como uma calcinação que nós temos lá dentro, reaquecimento de placas, tudo isso está ligado. Meados dos anos 2000, nós
fomos uma das primeiras empresas a vender crédito de carbono pela recuperação de gás de aciaria, né? Então, isso não é uma tendência atual, isso já é um valor que vem incorporado pela planta. Ela nasceu com um sistema de gestão ambiental muito robusto, já desde a sua concepção. Tá? Então, a empresa, como um grupo corporativo, ela tem diversas estratégias, ela permeia por produção de aço limpo, por geração de energia elétrica limpa, por utilização de processos mais eficientes. Isso é fomentado diariamente, debatido pelo nosso grupo da alta diretoria, e os desafios são traçados para as plantas, né, de aumento de eficiência energética. Então, sim, isso está na nossa pauta, estamos trabalhando. Obviamente, eventualmente, o ritmo ele tem que ser dosado, né, porque as empresas elas precisam ser sustentáveis em todos os aspectos, né, tanto do ambiental como de manutenção da viabilidade de funcionamento da planta. Mas, sim, existem diversos projetos, existe um roadmap relacionado a esse tema, que a gente pode apresentar de forma mais aprofundada em um momento mais oportuno. Muito obrigado. Queria parabenizar. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, é que nosso tempo já está esgotado praticamente. Tem uma pergunta aqui na frente. Aí seria a nossa última pergunta, eu peço desculpas. Boa tarde, William Gerdau Cozigua. A pergunta é mais aberta, assim mesmo, para ter uma percepção de vocês sobre um tema que vem bem alinhado com esse tema de sustentabilidade, que é o hidrogênio verde, né? Era entender o quanto existe já de prontidão nas acearias para absorver uma nova fonte de energia dessa forma. Alguém quer responder essa pergunta do hidrogênio? Bom, na ArcelorMittal, o grupo ele vem investindo fortemente na geração de hidrogênio verde. Existem tecnologias que utilizam o etanol também para a produção de aço limpo, né? Existem algumas plantas pilotos que estão sendo criadas, né, principalmente na Europa, onde as condições ambientais estão mais restritas, para a gente poder tanto gerar energia por fonte eólica, por fonte solar, né, e por outras fontes renováveis, de forma que a gente possa produzir o hidrogênio e, assim, gerar toda a cadeia que reflete, obviamente, na cearia e garante aí a geração o hidrogênio verde contribui nessa geração de aço limpo. Adicionalmente ao que o Xará comentou aí, o William, assim, é um tema que até quando a gente passa pelas universidades, ele está sendo constantemente estudado, né, em termos de método de geração. Tem a questão do armazenamento e transporte do hidrogênio, que ainda é um ponto para ser superado em termos de escala. Quando a gente fala de fontes alternativas de energia, a gente não está falando só do hidrogênio verde. Então, num cenário de médio prazo, a gente tem que entender para onde essa fonte de energia vai trazer mais retorno imediato, porque vai ter um balanço de capacidade de geração de toda essa energia também. Então, assim, sem dúvida, é um tema que vai continuar sendo estudado, porque o impacto no sucesso dele é extraordinário na nossa cadeia de valor, né? Mas, também, de certa forma, a trajetória dá uma certa tranquilidade para a gente no sentido de ter uma transição, né? Porque você tem o gás natural no meio do caminho, que já te permite alguma otimização, enquanto a gente vai entendendo e se aprofundando nessas questões do hidrogênio em si, né? E aí, falando de forno elétrico especificamente, também é um tema que vira e mexe, bate a porta. Eu sei que tem laboratório lá nos Estados Unidos, por exemplo, que está estudando, fornecedores de injetores de pacote químico de forno, que estão estudando o efeito do hidrogênio, como é que a chama se comporta, se tem ganho de eficiência, enfim. Então, até para o forno elétrico, porque muitas vezes a gente associa só a redução, né? Mas tem esse viés, né? Parabéns. Queria agradecer ao Gabriel Pigatti, ao Gabriel Medeiros e ao Douglas pelas apresentações fantásticas. Eu queria terminar... eu acho que o Ari está querendo fazer uma pergunta aqui. Poderia levar o microfone lá para ele? Desculpa, não vou fazer uma pergunta, mas em tempo eu queria fazer um pequeno complemento sobre o que foi colocado aqui em relação à tendência de fornos de carregamento contínuo. Sim, a gente vê
pode falar só um pouquinho mais alto, Ari, por favor? Sobre a tendência de fornos de carregamento contínuo. Sim, a gente vê essa tendência em projetos novos, naturalmente. Isso não é viável em fornos existentes, por causa do tipo de basculamento, o centro de giro no carregamento, e o pátio de sucata ser devidamente dimensionado para centralização. Ou então, nos projetos novos, eu diria que mais que 50%, ou são de one bucket, né, ou zero bucket, tá? Ou com steel ou zero bucket. Essa tendência é clara porque, naturalmente, diminui significativamente o tempo power off. Só queria fazer esse comentário. Tá? Obrigado. E aí, para concluir, eu queria fazer só uma citação de Theodore Roosevelt na conferência de governadores que foi em maio de 1908, que é desperdiçar, destruir nossos recursos naturais, esfolar e esgotar a terra, em vez de usá-la para aumentar a sua utilidade, resultará em minar nos dias de nossos filhos a própria prosperidade que deveríamos, por direito, transmitir a eles, ampliada e desenvolvida. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer os painelistas e queria chamar o Bolota para encerrar como nosso coordenador. Obrigado, um encerramento bastante rápido. Obviamente, os nossos agradecimentos ao Gabriel Pigatti, Gabriel Medeiros, o Douglas Liuge, ao Maurício Pinho, por esse debate ótimo que nós tivemos, foi extremamente satisfatório, e isso traz para a gente uma grande esperança de que nós temos um futuro brilhante em termos de eficiência energética para o futuro. A gente vai ter... Há uns 10 anos atrás, eu participei de um congresso em que um panelista chegou a falar que nós estamos deixando a era do carbono barato para entrar na era do elétron barato. E, na verdade, isso está errado. Nós vamos enfrentar um futuro de carbono indesejado e elétron caro. Por isso que essas iniciativas todas que a gente vê aqui na nossa área, uma área siderúrgica, elas são tão importantes. A gente não pode ter a ilusão de que a gente novamente vai entrar numa era de fartura. O futuro é sempre de escassez. E o futuro de escassez, ele, na verdade, é o que move o engenho do ser humano. Tá? Estou muito satisfeito como um siderurgista, como um aciarista, de ver o quanto nós chegamos. Se eu comparo o que eu já vi nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com aciaria, e o que a gente pode ver hoje, realmente dá uma satisfação muito grande e dá uma certeza de que o que a gente vai ver daqui a 10, daqui a 20 anos, vão ser coisas absolutamente inacreditáveis. E isso está sendo construído dia a dia, está sendo construído por vocês. E eu recomendo todo mundo, aqui também é um lugar de network, e nós temos essas figuras, esses especialistas e suas equipes, que valem a pena ser contatados. A gente precisa aumentar cada vez mais o nosso círculo de conhecimento, o nosso círculo de contatos, de modo que tudo isso beneficie não só a indústria do aço, mas a humanidade toda. Muito obrigado por vocês, foi ótimo esse debate. Tá? Obrigado.